Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos. Deus os abençoe. A cada um de vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, você que foi convidado, você que foi marcado, você que recebeu esse convite de estar aqui conosco nesta quarta-feira, nossa célula online. Mais uma vez, Deus os abençoe a você, toda a sua casa e toda a sua família. Então, hoje nós estamos aqui na nossa célula online, estamos aí intercalando junto com o pastor Ju e o nosso querido Dosimário ali, que estão na escola de princípios com uma temática fantástica que é o módulo honra, né? Então isso é para toda a nossa congregação, para todos os irmãos que quiserem, para o corpo de Cristo que querem crescer na graça e no conhecimento em relação a uma temática fundamental e importante também na nossa vida, que é o módulo honra, que já saíram 2 aulas e foram maravilhosamente abençoadas em o nome de Jesus. Então, se você não assistiu, assista às 2 aulas anteriores da Escola de Princípios. O módulo honra foi maravilhoso, maravilhoso conhecimento e a forma com que Deus usou o nosso querido pastor Juscel. Então, meu querido, hoje nós estamos aqui para uma célula online, onde vamos ter uma temática muito interessante. Eu não sei orar. Quantas são as pessoas que não gostam de orar, não oram, porque não sabem orar? Então, nós vamos começar aqui, dentro dessa temática, falar algumas quartas-feiras sobre a oração, como orar, montar um plano de oração e assim para que nós tenhamos amor, vontade e alegria de orar ao Senhor. Mas antes disso, vamos orar um pouquinho, vamos orar. Eu aqui, você aí na sua casa, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pela igreja, vamos orar pelas autoridades constituídas, vamos orar porque realmente o Senhor, Ele deseja ouvir a nossa voz. E a oração é relacionamento, é intimidade. E Deus ouve todas as nossas orações. Então, orando pelos nossos encontros, orando pelos nossos cultos, orando pelas células, orando pelos líderes de célula, orando pelas pessoas que têm pedido oração, que estão doentes, que estão enfermas. Enfim, muitas são as razões e motivos a qual nós temos que orar ao Senhor. Então, eu oro aqui, você ora aí e tenha certeza, Deus ouvirá a sua oração e responderá conforme a sua boa e maravilhosa vontade em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez estamos aqui em Tua santa, bendita e perfeita presença. A mim, Senhor, é uma honra e uma alegria poder, ó Deus, estar, Senhor, ó Deus, ministrando, Senhor, ó Deus, aos Teus filhos, ó Deus, a Tua palavra. É uma honra, Senhor, estarmos aqui com alegria, Senhor, e com amor na Tua presença. Apresento, Senhor, ó Deus, a vida de cada um que está nos assistindo neste momento ou posteriormente, Senhor. A todos os familiares, amigos, conhecidos, Senhor, deste que está representando-os em Tua presença através desta oração. A todos os nossos pastores, a todos os nossos líderes de célula, a todos os nossos irmãos que estão necessitando das nossas orações, que estão nos grupos de oração, aqueles que estamos orando, Senhor, ó Deus, especificadamente para o encontro com Deus, para que participem da nossa célula, para que participem dos cultos, para que participem do encontro com Deus, a todos que estarão, Senhor, ali ajudando, a todos os intercessores, a todos os que estarão contribuindo neste encontro com Deus. Oramos pelos nossos queridos e amados pastores que estão aqui conosco, Senhor, ó Deus. Oramos pela vida do nosso querido pastor Valdo, a pastora Marli, toda a sua família em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida deles. Oramos pela vida do nosso querido pastor Juscel, a pastora Cleide, da sua família. Muito obrigado pela vida deles. Oramos pela vida, Senhor, do pastor Christian, da pastora Marciana e de sua família. Obrigado pela vida deles e cumpre o teu querer e a tua vontade na vida deles, de todos os nossos líderes de célula, de todos os 12 da primeira e da segunda geração, de todos os líderes, os professores da escolinha, os líderes do louvor, do teatro, da dança, Senhor, os que cuidam da santa ceia do Senhor, do anseio da igreja, que cuidam, Senhor Deus, da cantina, todos que estão, Senhor, participando das células, os líderes de célula, cada família, cada pessoa, Senhor, os jovens, as crianças, os casais, as famílias, nós apresentamos diante de Ti, a todos os nossos amigos pastores, os nossos queridos apóstolos, o apóstolo Carlos, a apóstola Vanderlene, o apóstolo Daniel, a apóstola Daniele, a apóstolo Catalinha, a apóstola Mércia, a cada um deles e todos os seus ministérios, a sua família, nós os abençoamos em nome de Jesus. Os nossos amigos pastores da região, em nome de Jesus, os abençoe, os guarde, os proteja e os livre de todo mal. As autoridades constituídas, Senhor, desde o presidente da República, ó Deus, até o nosso prefeito, vereadores, governador, deputados
estaduais, deputados federais, Senhor, ministros, ó Deus amado, senadores, a todas as autoridades do judiciário, do legislativo e do executivo, apresentamos a Ti para que venhamos a ter uma vida sossegada, para que eles temam a Ti e lutem em favor daquilo que é reto e correto, em o nome de Jesus, ó Pai. Assim oramos pelas autoridades, Senhor, cada uma delas, aqueles que trabalham na área da saúde pública, que trabalham na área da segurança pública, nós os abençoamos, Senhor, ó Deus, e damos graça pela vida deles. Te pedimos que os guarde, os proteja e os livre de todo mal, a eles e as suas famílias. Salva-os, ó Deus, em o nome de Jesus. A todos aqueles, ó Deus, que trabalham, Senhor, com amor e com alegria, em o nome de Jesus, ó Pai. Assim te damos graça neste momento, ó Pai. Fica conosco desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Então vamos lá, meu querido. Oramos. Então não esqueça aí desde já de curtir, comentar e compartilhar. Estamos no propósito de alcançarmos o número 1000 de inscritos no nosso canal, então eu conto com você. Conto que você compartilhe, marque pessoas, marque amigos, porque somente aqueles que são inscritos no nosso canal é que terão acesso a esse conteúdo, ok? Então marque essas pessoas para que elas possam estar recebendo esta palavra em o nome de Jesus, ok? Então se inscreva conosco, marque aí no grupo de WhatsApp da sua família ali, peça para o pessoal compartilhar, se inscrever no nosso canal e crescer com o material que estamos disponibilizando aqui em o nome de Jesus. Então vamos lá, mente aberta, Bíblia aberta, papel e caneta na mão, e vamos a mais um tema nessa nossa célula online em o nome de Jesus. Vamos lá então. Eu não sei orar. Veja aí, querido do rapaz ali, ó, com preguiça, pouco de sono, eu não sei orar. Quantos são aqueles que, quando se deparam com a necessidade de orar, ou com a oportunidade de orar, com a condição de orar, não conseguem orar? Não conseguem orar, não sabem orar. A oração fica pesada, a oração fica difícil, a oração fica cansativa, repetitiva. Parece que, meu Deus, parece que é meia hora que eu orei, parece que é uma hora que eu orei, olha no relógio, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. É uma luta, as palavras não vêm, a mente fica vagando, pensamentos que entram, pensamentos que saem, enfim, toda aquela dificuldade. De fato, muitas pessoas não oram porque não sabem orar, não oram porque não gostam de orar, porque não sabem orar. Então nós vamos estar falando sobre a oração para que nós possamos ter desejo, vontade, amor de orar e romper um ciclo maligno e entrar numa unção poderosa de oração, onde nós tenhamos essa condição de orar em todo tempo, estar sempre orando em todo tempo em oração. Então acompanhe comigo ali, veja o que escrito está em Jeremias capítulo 33, versículo 2 e 3, nos diz assim: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ok, presta atenção aqui. Primeiro de tudo, para que nós possamos aprender a orar, entender a oração, amar a oração, gostar da oração, nós precisamos entender uma coisa: a importância da oração. Por que eu oro? O que é uma oração? Uma oração é uma súplica, é um pedido, é uma comunicação, é um diálogo com alguém que vai me corresponder, ou vai me responder sim, ou vai me responder não. Então isso é uma oração à nossa divindade, ou seja, ao nosso Deus. Nós que somos cristãos, oramos ao nosso Deus e temos confiança e certeza diante dele que ele nos responderá, ou sim ou não, ok? Então é necessário, é importante que nós façamos as nossas orações. E aqui nós vemos a importância da oração. São muitas as referências que falam acerca disso, que Deus ele quer responder, mas antes de responder ele quer ouvir a nossa oração, aquilo que vai sair da nossa boca, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está passando sobre a nossa mente. Muito embora Deus saiba de tudo isso, Ele deseja o relacionamento, Ele deseja esta relação de comunicação, Ele deseja responder à oração, Ele gosta desta intimidade, deste relacionamento.
Então a importância da oração, ela precisa permear o teu entendimento, a tua sabedoria nesse sentido. É importante orar. A oração, ela é importante na nossa vida, porque Deus deseja ouvir a nossa oração e responder a nossa oração. Mas esta oração precisa ser feita. Essa oração precisa ser elaborada, dialogada, precisa ser trazida à existência. Ok? E Jesus Cristo, ele mostra claramente a importância da oração. Veja comigo ali em Marcos capítulo 1, versículo 35, que o meu Senhor, o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele entendeu rapidamente, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus também, né, na mesma categoria, ele nos demonstra a importância da oração, a ponto que ele faz o quê? E levantando-se pela manhã, muito cedo, madrugada, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali Jesus orava. Veja só, a importância de orar. Então Jesus, quando inicia o seu ministério, ele sabe da importância e da necessidade da oração. E ele sendo filho de Deus, ele mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, ele nos demonstra, ele nos mostra e nos dá o exemplo que temos que ter em relevância à oração. A oração, ela é muito importante para a vida do crente. Eu poderia até dizer mais: se você não ora, tenha certeza que você vai cair. Quem não ora, cai. Quem não ora, vacila. Quem não ora, cai e cai feio. Então, é como respirar para nós. A oração é como respirar para o cristão. Então, precisamos, para nos mantermos vivos, a oração. E Jesus demonstra isso, contanto que quando ele inicia o seu ministério, ele demonstra ali a importância e a necessidade da oração. Quando que ele foi orar? Orou de madrugada. Tem muita gente que diz: eu não tenho tempo para orar. Jesus durante o dia trabalhava, curava pessoas. Jesus pregava o evangelho, de noite sabe o que ele fazia? Dormia um pouco, descansava e depois ele ia orar. Então, não temos desculpa para não orar. É preciso apenas colocar como importância. Se é algo importante e relevante para você, você faz. Se não é, você não faz. E Jesus mostra que nós temos que ter relevância sobre a oração. Então, tire um tempo para a oração. Jesus tirou. Durante o dia trabalhava muito, caminhava muito, pregava muito, curava muito. E à noite orava ao Senhor na madrugada. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, nós temos uma outra referência de Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Esta passagem de Jesus, ele vai orar pelos 12. Então, quando Jesus ele teve a necessidade de tomar uma importante decisão, que era eleger os seus 12, escolher os seus 12, sabe o que ele fez? Ele orou a noite inteira. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que quando eu e você temos que tomar uma importante decisão, devemos orar. E orar muito e muito e muito mais. Ele passou a noite inteira orando. Então coloca aí uma noite inteira em torno de 8 a 12 horas. 8 a 12 horas de oração. Você acha pouco? Ele orou. Por quê? Porque ele tinha uma importante decisão a tomar. Que decisão era essa? É escolher os seus 12 apóstolos. Seus 12 apóstolos. Então, ele mostra a importância da oração. A importância da oração quando não temos tempo, acharmos um tempo, nem que seja na madrugada, para orar. Quando temos importantes decisões a tomar, orar mais e mais. Orou uma noite inteira. E em Mateus capítulo 19, versículo 13 ao 15, nós temos aqui também uma outra referência de Jesus, que ele nos diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusessem as suas mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os meninos e não os estorvais, deixem vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Viu? Então aqui, crianças, né? Muitas vezes nós adultos queremos que o culto seja um silêncio, queremos que a reunião seja um silêncio, que a célula seja um silêncio, que o culto seja um silêncio, que as crianças não gritem, que as crianças não incomodem. Mas Jesus, ele nos mostra aqui através da oração a importância de orar pelas crianças. Deixai vir as minhas crianças para abençoá-las. Não estou dizendo aqui que as crianças devem fazer bagunça, devem ficar gritando, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as crianças devem estar aonde Jesus está. Jesus orou pelas crianças e nós devemos orar pelas crianças na célula, orar pelas crianças no culto, orar pelas crianças. E não repreendê-las, e não deixá-las em casa, ou ficar em casa porque eu tenho vergonha do meu filho, disso, daquilo, porque ele chora, ou aquilo outro. Ore por ele antes de sair do culto, ore aqui no culto, peça para alguém orar por ele junto com você, ore pelas crianças, amém?
Vamos lá. Olha o que nos diz Lucas 19, 45 e 46, diz assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós tem fazido dela um covil de salteadores. Vejam aqui a importância da oração. Jesus, ele vai orar também aonde? No templo. No templo. Várias vezes, várias referências nós temos de Jesus no templo, orando, lendo a palavra, lendo a Torá, Jesus ensinando no templo, ensinando nas sinagogas, ou seja, um lugar de oração é o templo, é a casa de oração. Onde você tem orado? Que lugar que você tem buscado para orar? Ou que lugar você não tem buscado e que é uma referência que Cristo Jesus nos mostra? A casa dele é casa de oração, é casa de oração. Então venha para a casa de Deus orar, a importância da oração, como é importante que nós tenhamos unidos numa só fé, num só amor e num só espírito. Então venha antes, dobre o teu joelho, ore meia hora antes, 15 minutos antes do culto começar, e tenha certeza que será um culto maravilhoso e abençoado para a sua vida e para toda a sua geração, em nome de Jesus. Leia o que escrito está em Lucas 22, 31 a 32, assim: disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, ou ajuda os teus irmãos. Veja que Jesus aqui, ele ora, ele intercede. A oração de intercessão, é ou não é importante a oração? A oração de intercessão, Jesus orou por Pedro, intercedeu por Pedro. Jesus orava e orava muito. Por que eu e você não oramos? Por que eu e você muitas vezes temos dificuldade de orar? Agora você sabe o porquê. Porque a oração, ela é importante, ela é fundamental na nossa vida. Mateus 26, 36, outra referência: então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali orar. Aqui a passagem, você lembra, quando está próximo dele ser preso, julgado, condenado e crucificado. Então, quando depois da Santa Ceia do Senhor, a qual ele institui, ele vai para o Getsêmani orar. Quando a tua alma está aflita, angustiada, há ansiedade, há nervosismo na sua vida, o que Jesus fez? Foi orar. E o que ele diz para os seus discípulos na sequência, que não puderam orar com ele nem uma hora? Ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ore. Quando você está ansioso, ore para que a ansiedade vá embora. Quando você está nervoso, ansioso, preocupado, aflito, angustiado, ore, ore. É importante orar. Amém? Lucas 23 e 34 diz assim: e disse Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E repartindo as suas vestes, lançavam sortes. Aqui você conhece a passagem. Agora Jesus já morreu, ou Jesus está sendo crucificado, e antes de morrer, quando estão esbofeteando ele, quando passaram todo aquele sofrimento, a via crucis, como se diz ali, né? Ele faz o quê? Ele ora. Então, quando te humilharem, quando falarem mal de você, quando prejudicarem a sua vida, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou, e no seu perdão, ele orou ao Pai para que o Pai os perdoasse também. Então a oração é muito importante. Essa é a primeira coisa que temos que saber. Eu não sei orar. Muitas vezes não oramos porque não damos a devida importância, não sabemos da importância que tem a oração. Então veja que Jesus mostrou que a oração é muito importante. Aqui são apenas alguns versículos. Os evangelhos, há muitas referências de Jesus orando, e muitas mesmo. Então, é ou não é importante a oração? Então, receba esse entendimento, essa compreensão. Veja o próximo slide ali, ó. O que é a oração e o que não é a oração. Então, vamos entender pela palavra o que é a oração e o que não é a oração. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, nos diz assim: prenda comigo, leia comigo. E quando você orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, e o teu pai que está em secreto,
o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que é porque muito eles falam, eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vocês venham a pedir. Glória a Deus. Olha que lindo aqui. O que é oração e o que não é oração? Jesus mostra, queridos, não ore para se aparecer, não ore para se mostrar, não ore para dizer que você sabe orar bonito, que você tem um entendimento, você tem belas palavras, você tem talentos para orar e assim por diante. Não se ache, não se mostre. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você já vai receber a tua glória. As pessoas já vão dizer, nossa, mas como fulano ora, meu Deus, olha, ora em língua, o Beltrano pula, o Beltrano cai, o Beltrano sobe as paredes, o Beltrano isso, o Beltrano aquilo. Então você já recebeu a glória. As pessoas já acharam bonito, as pessoas já te elogiaram, pronto, você já recebeu a sua glória. Então não é assim que devemos orar. Isso não é oração. Oração, Jesus mostra aqui para nós, que é quando nós entramos no nosso quarto em secreto. Em secreto. E esta oração que é feita em secreto, no meu quarto, o meu Pai que vê em secreto vai me recompensar publicamente. Quando eu falo isso, eu estou falando para aqueles que precisam ser tratados nos sentimentos e entender e compreender o que é oração. Porque tem pessoas que não oram porque não conhecem a importância da oração. Outros que oram apenas para se mostrar e para se aparecer. Então isso não é oração. Oração é quando nós oramos para falar com Deus, é intimidade, é relacionamento. É porque queremos e desejamos estar com o Senhor. E nós que oramos de forma pública, estamos aqui para incentivar, para mostrar, para ensinar como é. Longe de nós a forma e a maneira de queremos nos mostrar e nos aparecer nesse sentido. Mas a nós cabe essa importante função de ensinar a orar, de mostrar como tem que ser. Mas que isso não seja para nos acharmos melhor do que os outros. Pelo contrário, é porque precisamos da oração. Amém? Então é importante isso, ok? Vamos lá então? Próximo slide. Peça para Jesus, ensina-me a orar. Veja essa imagem ali, ó. O papai, os filhinhos, filhinha, todo mundo, ó. É a mamãe que está batendo a foto ali, né? Então, peça para Jesus, ensina-me a orar. Você não sabe orar? Você não consegue orar? Não gosta de orar? É ruim orar? É difícil orar? A oração não flui, não vai? Você acha que não tem fé na oração? Que a oração não vai ser ouvida, respondida? Vai sim, só você tem que orar. Se você fizer isso, vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4 nos diz assim. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos a orar. E ele disse: quando vocês orares, dizei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, pois assim também nós perdoamos a quem nos deve. E não nos conduza às tentações, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Então está aqui. Jesus, ele exercia a oração, ele era um homem de oração. Seus discípulos observavam Jesus orando, e quando eles viram que Jesus orava, um deles lhe perguntou: Jesus, ensina-nos a orar, porque a gente não consegue orar dessa forma, a gente não consegue alcançar esse nível, esse nível que você está, então nos ensina, porque certamente estamos orando da forma errada, como é a mensagem desta noite. Muitas pessoas não oram porque não sabem orar. Muitas pessoas não sabem orar porque não compreendem, não entendem, não aprenderam como orar. E Jesus começa a ensinar. Então tá bom, vocês não sabem como orar, eu vou ensinar vocês. Como que ele fez? Quando vocês forem orar, vocês se apresentem ao Pai de vocês. Pai,
oh meu pai, pai, meu pai. Como um filho, se apresente Ele como filho, vocês são filhos. Então, falem com o Pai. Lancem diante do Pai as vossas ansiedades, as vossas necessidades, as vossas petições. Reconheçam-o como Pai. Ele é o vosso Pai, Ele é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o restaurador de todas as coisas. Ele é o meu Pai, o nosso Pai. Eu, Jesus, sou o filho dele. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E ali Jesus vai mostrando a forma e a maneira que nós devemos nos apresentar diante de Deus, perdoando, pedindo sobre o nosso dia, abençoando o nosso dia, solicitando o nosso pão de cada dia, abençoando as pessoas, perdoando as pessoas, amando as pessoas, enfim, uma oração completa, uma oração razoável para aqueles que querem ter intimidade com Deus. Amém? Então, peça para Jesus. Se você não sabe como orar, pastor, então eu aprendi, então é essa oração, eu vou orar ela 10 vezes por dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Gol! Não. Não é assim, querido. Não adianta você decorar esta oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é uma referência. Medite nela. Exerça a oração e peça que o Espírito Santo, que o Senhor te ensine a orar. Ok? Então, esta oração é para que você entenda e compreenda cada ponto que ele está ali mostrando, ok? Então, leia, releia e peça que o Senhor te dê revelação para que flua a sua oração, para que você entre na oração e você tenha consciência e certeza que o Senhor está te ouvindo e que a resposta é certa em nome de Jesus. Amém? Veja o próximo slide, olha que interessante esta passagem aí, ó. Crenças mudam comportamento. Crenças mudam comportamento. Veja ali, o rapaz pegou e rasgou a folha, tirou do impossível para se tornar possível. Então, crenças mudam comportamento. Por isso que muitas pessoas não oram, porque elas não creem. Elas não acreditam que o Senhor vai ouvir, e muito menos que o Senhor vai responder. Então vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Leia comigo o que escrito está em Romanos capítulo 10, versículo 8 a 11, diz assim. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração tu creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Glória a Deus. Segundo os Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri. Por isso eu falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando aos romanos algo muito importante. Que importância é essa? As crenças, elas mudam o comportamento. Então, se você crê que Deus, Ele deu o seu único filho Jesus, e que Ele morreu e ressuscitou, e Ele vai voltar, e Ele vai nos levar para Ele, vai nos transformar, Ele vai ressuscitar aqueles que morreram, então você deve crer e falar nessas coisas. Você deve crer e falar nessas coisas. E além de você crer e falar dessas coisas, você deve agir. O teu comportamento a partir de agora é: não tenho mais medo da morte, porque a morte não me domina mais, a morte não me reterá mais, como escrito está, Jesus declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o inferno não segurará, a morte não segurará aqueles que descansarem no Senhor, dormirem no Senhor, morrerem nesta terra crendo no Senhor. Então, a mudança de comportamento é diferente quando nós cremos. As crenças, elas mudam o nosso comportamento. Isso para todas as áreas da nossa vida. Para mim, para você que somos cristãos, devemos também tomar esta lei, tomar essa posição, que as nossas crenças precisam ser alteradas, mudadas. Que crenças são essas? Eu não tenho mais medo da morte. A morte não me causa mais medo. Eu não tenho mais medo da morte. Pronto, por quê? Porque Cristo Jesus vai me ressuscitar. Ó morte, onde está?
o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Você está entendendo? Então eu não tenho medo para a morte. Por que Paulo fez o que fez? Porque ele não tinha mais medo da morte. Não tinha mais medo. Então eu e você não devemos ter medo da morte. Então as nossas crenças mudam o nosso comportamento. Não temos medo da morte. Não tememos o que pode nos fazer o homem. Lembra que Jesus falou? Diz, olha, não temam o que o homem pode fazer, mas temam aquele que pode lançar o vosso corpo e a vossa alma no inferno. Então, o Senhor, Ele não deseja fazer isso, mas Ele sim tem poder para nos prejudicar. Mas o inimigo não, a morte não, nada tem poder. Então, se nós cremos da forma correta, nós mudamos o nosso comportamento. E na questão da oração, então, por que nós não oramos? Porque ela não é um valor para mim ainda. Por que nós não nos dedicamos à oração? Porque eu não creio que a oração vai mudar alguma coisa. Eu tenho que trabalhar para pagar as minhas contas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então eu não oro. Eu prefiro fazer hora extra, eu prefiro trabalhar, eu prefiro ficar em casa descansando, porque amanhã eu tenho que trabalhar, do que orar, do que jejuar, do que ler a palavra, do que ter relacionamento com Deus, do que orar. Então isso não é um valor para mim, não é uma crença. Então eu não mudo o meu comportamento. Eu continuo uma pessoa medíocre na oração, uma pessoa que não flui na oração, uma pessoa que não ama a oração, que não deseja a oração, que não investe tempo na oração, porque eu não creio que a oração possa mudar alguma coisa na minha vida. Ok? Então, vamos lá. Crenças mudam comportamento. Creia que a oração em nome de Jesus, ela é poderosa e traz muito efeito para a vida daquele que pratica. Escrito está em João capítulo 1, versículo 11 e 12 assim, ó. Venho para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Glória a Deus, eu creio. Eu creio que eu sou filho. Então, como filho, eu vou bater na porta do Pai. E bater na porta do Pai é maravilhoso e poderoso, porque Ele nos ouve e Ele nos corresponde. Ok? Porque eu sou filho. Eu sou filho, eu creio. É pela fé que eu creio que eu sou filho de Deus. Amém? Você crê também? Escreva aí. Você crê que você é filho de Deus? Você crê que será salvo tu e a tua casa? Escreve aí embaixo, em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio que eu sou filho de Deus. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escreve, determina, estabelece esta palavra nas tábuas do teu coração. Em nome de Jesus, pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 8 diz assim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Quem é que vence o mundo, se não é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porquanto são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Olha que legal isso aqui. Então o apóstolo João está dizendo, olha, nós cremos, e a fé é que vence o mundo, é crer em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, e há um testemunho dEle, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então quando nós oramos e chegamos na porta do Pai e dizemos, Pai, em nome de Jesus, abre-nos a porta, em nome de Jesus, responde-nos, em nome de Jesus, cura-nos, em nome de Jesus, repreendendo os demônios, em nome de Jesus. O que vai acontecer? É pela fé que nós os fazemos isso, e isso vai ser poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está tranquilo. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 ao 8. Então depois leia e você verá maravilhosamente que lindo que é esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, as crenças mudam o nosso comportamento. Então quando nós cremos que a oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos transforma, o Senhor nos ouve, o Senhor responde, porque nós não estamos fazendo no nosso nome, é no nome de Jesus. Glória a Deus. Há testemunho no céu para nos ouvir, e Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, querido, ore, 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 cada vez mais e mais, em nome de Jesus.
ore todos os dias até aprender a orar. Lucas capítulo 5, capítulo 11, versículos 5 ao 13. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, na sua casa. Acompanhe comigo na sua Bíblia, na sua casa ali. Então, Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 13, que diz assim: Então ele lhe disse: Qual de vós, tendo um amigo, e se este for procurá-lo, à meia-noite lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque meu amigo chegou de viagem à minha casa, e não tenho o que lhe servir. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me incomodes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar os pães. Digo-vos que ainda que não levante a dar-lhe os pães por seu amigo, se levantará todavia por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que ele precisar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta se abrirá. Qual o pai dentre vós que, se o filho vos pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou lhe se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus pais, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Então ore todos os dias até você aprender a orar. Ore. Ore, 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 ore. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45. Vai excedendo, orando, exercitando a oração, rompendo o tempo de oração, a qualidade de oração, o nível de oração, em o nome de Jesus. Então, ore até aprender a orar, em o nome de Jesus. Faça isso, meu querido. Ore até aprender a orar. Então, hoje nós estamos falando aqui, nesta primeira parte. Você que não sabe orar, então, medite nessas palavras e continue conosco aqui nas próximas células. Nós vamos estar falando vários temas para fortalecer o entendimento, para que cresça esse valor no teu coração da importância da oração. Ore em nome de Jesus. Ore, exerça a oração. Por quê? Nesta passagem, Jesus diz: olha, um homem, ele insistiu tanto, que de tanto insistir, foi respondido o seu pedido. O que dirá então se vocês fizerem isso ao Pai? Se vocês, sendo maus pais, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará a você. Ele tem desejo, Ele tem vontade de nos abençoar e de nos dar. E o que Ele quer nos dar? O Espírito Santo. Então, se você não sabe o que pedir, e muitas vezes nós não sabemos o que pedir, peça o Espírito Santo na tua oração. Senhor, dai-me o Espírito Santo, Senhor, dai-me o Espírito Santo. E você será cheio do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém? Então, fica aqui nesta nossa parábola, melhor, nesta nossa célula que nós hoje temos aqui falando sobre oração, e nós vamos ter outras células falando sobre oração para que seja um valor poderoso na sua vida, que você exerça com amor e com diligência a oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então guardem essas palavras em nome de Jesus. Queridos, lembrando então que nós temos agora, nesse final de semana, sábado, nós temos a nossa supervisão apostólica, supervisão geral apostólica com o nosso apóstolo Daniel, nosso apóstolo Daniele, ali na igreja Fazedores do Reino, do apóstolo Carlos, da apóstola Vanderlene, às 19h30. Então, conto com todos vocês lá. Você é convidado, você pode ir, não vai ter custo nenhum, e por não haver custo, é para nós irmos, é para nós nos esforçarmos e estarmos ali. Então receberemos direção, terá louvor, terá palavra profética. Deus vai usar poderosamente a vida dos nossos apóstolos. Então esteja conosco lá. Vamos nos unir numa só fé, num só amor e num só espírito, ali na igreja Fazedores do Reino, recebendo a oração apostólica pela vida dos nossos apóstolos, em o nome do Senhor Jesus. Então esteja conosco lá, conto com vocês em o nome de Jesus. Esforce-se. O reino de Deus é tomado por esforço. Então se esforce a estar conosco ali no sábado, ok? Temos também o nosso encontro com Deus dos homens, dia 10, 11 e 12 de junho. Em nome de Jesus, conforme está aí na sua tela. Então, conto com vocês aí, pessoal. Então, homens, vamos lá.
estamos aí na oração, no jejum, clamando pelas pessoas, conto com vocês. Então dia 10, 11 e 12, ali teremos nosso encontro com Deus dos homens, e dia 17, 18 e 19, já está aí, está pertinho, falta poucos meses para o nosso encontro com Deus. Então conto com vocês homens e conto com vocês mulheres, dia 17, 18 e 19 de junho, encontro com Deus das mulheres, e o encontro é tremendo, em nome de Jesus. Então vamos aí fazer um encontro maravilhoso, um encontro abençoador com amigos, com familiares, com colegas, com várias pessoas que serão grandemente abençoadas em nome de Jesus. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo aos nossos queridos irmãos que tiveram e estarão de aniversário. Tivemos o nosso irmão Josemar, que esteve de aniversário, acredito que começo dessa semana. Que Deus abençoe o irmão Josemar, o esposo da Adriana, que Deus abençoe em nome de Jesus, esteve de aniversário. Nossa querida pastora Marli, que vai estar de aniversário amanhã. A Sueli, o Hope, que vai estar de aniversário sábado, a discípula da Carla ali, que Deus abençoe ela em nome de Jesus. O meu querido cunhado Antônio, que vai estar de aniversário segunda-feira, em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a todos os demais aniversariantes que porventura eu não tenha citado aqui. Sinta-se abraçado, que Deus os abençoe. Então conto com vocês. Domingo, o nosso culto será tremendo, temos a Santa Ceia domingo, tá? Então não se esqueça, venha, esteja conosco domingo na nossa Santa Ceia, dia 1º de maio, dia do trabalhador, nossa Santa Ceia. Então conto com a presença de todos na nossa Santa Ceia. Quarta-feira teremos a Escola de Princípios no módulo Honra, então também não falte, esteja presente, assista, comente, curta, compartilhe, fique bem à vontade. Se você acha que traz valor, agrega valor para a sua vida e que pode abençoar a vida de alguém, assim o faça também em nome de Jesus. Então, veja o próximo slide ali, meu querido. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício em nome de Jesus. Escrito está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Que Deus os abençoe a todos. Até sábado na nossa supervisão geral, domingo no nosso culto aqui, culto de Santa Ceia.